Meu querido, minha querida, com certeza você já ouviu falar em livre-arbítrio, né? É um tanto controvertida, porque às vezes as pessoas pensam uma coisa quando na verdade é outra. Vamos ver alguma coisa então, tá? A Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, verso 13, assim nos diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. Dedico este devocional aos irmãos Carlos e Érica. Na vida comum, livre-arbítrio é o poder de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Contudo, sua prática, que é muito complexa, envolve debates em filosofia, neurociência e religião sobre o seu controle real que as pessoas têm sobre as coisas em uso de sua vontade. Veja alguns conceitos. Autonomia, que é a liberdade sem coerção de agir conforme a própria vontade. Responsabilidade, porque somos livres para escolher, logo somos responsáveis pelos atos e suas consequências. Determinismo é a visão de que tudo é causado por acontecimentos ou eventos passados. Compatibilismo e libertarianismo, correntes filosóficas que tentam conciliar a liberdade com o determinismo ou defendem a liberdade total. As perspectivas religiosas, visto como um dom divino, a capacidade de escolher amar a Deus ou seguir caminhos contrários. Filosófica ou psicológica, questiona se somos realmente livres ou se nossas escolhas são moldadas por experiências, impulsos e o ambiente. Em essência, para a vida comum, livre-arbítrio é ter a experiência da liberdade de escolher, mas a ciência e a filosofia debatem o quanto dessa experiência é uma completa interação de fatores. Livre-arbítrio segundo a Bíblia. Segundo a Bíblia, o livre-arbítrio é um dom de Deus que nos concede a capacidade de fazer escolhas entre o bem e o mal, permitindo que amem e sirvam a Ele, Deus, voluntariamente, em vez de serem robôs, embora essas escolhas venham com responsabilidade e consequências, que a natureza humana após queda tornou-se inclinada ao pecado, mas a redenção em Cristo faz restaurar a capacidade de escolher o bem sem anular a responsabilidade pessoal. Veja João 1:12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Entenda, dom de Deus é um presente divino para que as pessoas escolham amá-lo e obedecê-lo de coração, não por obrigação. Escolha entre o bem e o mal. A essência do livre-arbítrio é a faculdade de optar por seguir a Deus, vida e bênção, ou desobedecê-lo, morte e maldição. Natureza humana. Após a queda, o pecado de Adão e Eva, a natureza humana ficou inclinada ao pecado, tornando difícil para as pessoas escolherem o bem. A salvação por meio de Jesus Cristo regenera essa natureza, restaurando a capacidade de escolher o bem. Em resumo, o livre-arbítrio bíblico é a liberdade de escolha, um dom que nos torna responsáveis diante de Deus com nossas decisões, moldando nosso destino, mas que é transformado pela graça através de Jesus Cristo. Temos a capacidade de escolher em qual das duas naturezas, divino ou carnal, desejamos viver. E vemos assim escrito: Porque vós, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Gálatas 5:13. Quando escolhemos a natureza pecaminosa, inclinamos-nos à carne e às obras pecaminosas. Mas se decidirmos por uma vida santa, estamos tanto sob a soberania de Deus, quanto debaixo do livre-arbítrio concedido por Deus. Vou repetir.
Mas, se decidirmos por uma vida santa, estamos tanto sob a soberania de Deus, quanto debaixo do livre-arbítrio concedido por Deus. Então, meu irmão, você pode fazer o que quer, você tem liberdade, você tem livre-arbítrio. Só que as consequências dos erros, você vai ter que ser responsável por ela. Você vai ter que prestar conta. Livre-arbítrio não é bagunça, não é coisas erradas o tempo todo e fica por isso mesmo. Nada disso. Cuidado, tá, meu irmão? O irmão que te ama, João Salles.